O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast O Monolito. Eu me chamo Leandro Amin, agradeço a tua companhia, agradeço que você esteja aqui comigo e com o Bruno Huberman. Trouxe o Bruno Huberman, que é professor de Relações Internacionais. A gente vai conversar sobre Israel, sobre Palestina. O Bruno assina a newsletter Palestina em Transe, que você deveria assinar também, porque é uma newsletter muito boa, analítica sobre esse tema, que é um tema indesviável, é uma tragédia indisfarçável que a gente vive em 2025 e não só em 2025. Esse é um tema, é uma pauta, é um conflito que já vem de muito longe e a gente fala sobre isso e um tanto mais. Eu agradeço ao Bruno Huberman por ter reservado, separado um pouquinho do tempo dele para conversar comigo e agradeço a você que está escolhendo ouvir essa conversa. Vamos ouvir. Eu agradeço ao Bruno Huberman por estar aqui comigo, com a gente no Monolito. Antes da gente começar o papo, começar a conversa, quero fazer um lembrete, ou na verdade, dois lembretes. O primeiro deles é que no fim da temporada anterior do Monolito eu entrevistei o João Miragaia, que tem podcast, ele mora em Israel, é judeu, é sionista, e quando comecei a conversa com ele, falei para o meu público, para as pessoas que têm expectativas quando ouvem alguma coisa que eu produzo. Quem eu chamo para dar entrevista comigo é meu convidado, então eu exijo que seja respeitado. E somos profissionais, eu não combino resposta. O jogo aqui não é combinado. Eu faço a pergunta, ouço a resposta, cada um que está aqui comigo, cada um e cada uma que é meu convidado ou convidada, está livre para falar o que quiser. Me deem essa credibilidade, porque eu acho que eu a mereço. E, para falar desse tema, e é um tema muito difícil, a gente vai falar de conflito ou de massacre, vamos chamar, né, de acordo com o ângulo, de acordo com o recorte, a gente tem a palavra certa para usar. Eu costumo falar, porque isso, eu estava falando fora do ar com o Bruno, a gente está de saco cheio, estafado, cansado, esse é um tema que desgasta, que fragiliza a gente, e recentemente eu estive num outro videocast, um ouvinte pediu para eu falar sobre o tema, e eu falei, cara, esse tema às vezes a vontade que dá é de fazer silêncio, ou na hora de debater, a vontade que dá é de falar só sobre as informações, mostrar só fatos, porque opinião, pontos de vista, reflexões sobre, já se tornou muito, já está muito além do óbvio, né? Mas gosto de escrever nas minhas redes sociais, por exemplo, o seguinte, eu estou gravando isso às 20h43 com o Bruno. Se a gente ficar até 1h sem comer, a gente vai sentir fome e vai ficar mal-humorado. 5 horas, tá? Se atrasar 2 horas o nosso jantar, a gente já fica mal-humorado. Vocês imaginem, então, o que é um país inteiro vivendo com fome e com medo de a fome ser curada através de uma bomba. Bruno, obrigado de estar aqui comigo. A primeira pergunta não é nem sobre Israel, nem sobre Palestina, é uma espécie... Eu não desejava fazer isso quando criei esse podcast, de ter perguntas fixas, mas eu acho que o trauma coletivo que foi enfrentado por todos nós e é pouco conversado, merece um olhar. Como é que foi a sua pandemia? Como é que foi a sua quarentena? Obrigado de você estar aqui comigo. Nossa, eu nem esperava essa primeira pergunta, Leandro. Reviver esse momento difícil na vida de todos nós. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar aí. A gente, né, trocou muito já nas redes e agora também conversando direto. E pandemia. Pandemia foi meio maluco, enfim, foi maluco para todo mundo, né? Mas eu tinha acabado de voltar para o Brasil, então eu estava morando na Inglaterra e logo estourou a pandemia, então no começo foi difícil por causa disso, eu nem consegui curtir de volta o Brasil direito, e quando a gente viu, a gente estava trancado dentro de casa, e eu estava escrevendo a minha tese de doutorado. Então eu meio que sobrevivi por causa da tese, por um lado, mas também adoeci porque eu escrevi a tese que nem um maluco, porque era o que eu tinha que fazer,
e tinha tempo de sobra para fazer, então no final foi um excesso de dedicação, mas a tese ficou boa, ganhou prêmio, enfim, né? Então, deu minha carreira, né? Sou professor da PUC hoje muito por causa dela, e essa foi a primeira metade da pandemia. A segunda metade da pandemia, fiz uma filha. Então, quando a pandemia melhorou um pouquinho, ainda no primeiro ano da pandemia, eu e minha esposa, a gente decidiu tentar, porque a gente achou que a pandemia estava melhorando, só que daí a pandemia piorou depois de novo, né? Foi naquele final do primeiro de 2020, daí começo de 2021 foi um caos, né? Minha filha nasceu em agosto de 21, já com vacina, já as coisas já melhorando, mas foi muito difícil a gravidez durante a pandemia, os primeiros meses, tudo mais. Mas por outro lado, daí no final da pandemia foi com a Madalena, já. Daí foi também, por outro lado, já um sopro de vida nova, e a gente já saindo, né, dessa situação toda. Mas eu carrego comigo até hoje, faz 5 anos, é uma dor de cabeça. Eu não tive, não é diretamente relacionado ao Covid, mas do estresse, né, que a gente viveu em todo aquele contexto. Várias pessoas devem ter adoecimentos dos mais diversos daquele período, e eu carrego isso comigo. Mas vivo bem, já está tudo sob controle. Bruno, vou trazer uma manchete do jornal O Globo durante a Copa do Mundo de 2022. Abre aspas. Como a causa palestina virou a 33ª bandeira na Copa do Mundo. Fecha aspas. Foi uma matéria de capa do jornal O Globo. A matéria mostrava algo que hoje a gente entende melhor, né? O Copa foi no Catar, e povos de diversos países da região, turistas, gente que lá morava, todos usavam a bandeira da Palestina nos estádios para alertar o mundo. A Copa do Mundo é a melhor ocasião, está todo mundo olhando para a Copa do Mundo. Eles queriam alertar o mundo sobre a ocupação que já acontecia, com hostilidade crescente, uma ocupação violenta e ávida, faminta. Então, a pauta, né, Bruno, ela não é de 2023, nem no nosso país aqui. Essa pauta já estava no jornal em 2022, a gente de alguma forma, está encenando uma surpresa e encenando um novo início da pauta a partir de 7 de outubro de 2023. Ela não deveria ser tratada como uma surpresa, mas faço esse gancho porque 4 anos depois da Copa do Catar tem a Copa dos Estados Unidos. E eu quero saber, para você, em qual medida é correto atribuir a autoria do genocídio palestino aos Estados Unidos e não ao Israel? Em qual medida esse massacre mostra o caráter, né, um caráter idílico, claro, né? Os países são diversos, não é simples de definir, mas em qual medida o que acontece hoje na Palestina mostra do caráter dos Estados Unidos ou de Israel, ou é tudo misturado? Como é que você enxerga isso? Em primeiro lugar, comentar essa sua lembrança, muito boa, né? Porque, principalmente a seleção do Marrocos, né, que foi muito bem na Copa, chegou na semi, o Ziyech, né, que era o meia, o próprio Hakimi, sempre chamava muita atenção para isso, a torcida do Marrocos, que é uma torcida surreal, né? As torcidas dos países árabes são surreais, para quem acompanha minimamente o que se passa nos países árabes, assim, principalmente do norte da África, onde a tradição do futebol é muito grande, tanto que são os países que normalmente mais se classificam para a Copa, os maiores campeões africanos, né? Al-Hilal, Riad Casablanca, né? E essa tradição também muito forte no Oriente Médio, né? Mais propriamente dito, na região do Levante, do Golfo, agora com essa coisa na Arábia Saudita, né? Todo esse investimento. São povos muito apaixonados por futebol, então foi muito ilustrador, né? Em certo sentido, a potência, a primeira Copa do Mundo no mundo árabe, a questão palestina foi central, né? E de alguma forma, porque toda vez que tem um palco global, quem é solidário sempre buscou, né, trazer à tona. A gente está gravando agora no dia logo depois do Grammy, né? Teve essa atriz judia que trouxe de novo, sabe?
era uma questão que, obviamente, nos últimos 2 anos está sendo mais trazida, porque a gente está vivendo o momento mais duro da história da questão palestina, certamente, mas acho que mais duro do que a própria Nakba, né, que é quando, de uma forma, surge a questão palestina, com a limpeza étnica palestina em 48, mas o mundo está gritando há muitos anos sobre isso e, enfim, né, as elites, as classes dominantes globais não escolhem por não fazer nada, né? Isso me leva a responder diretamente a sua questão, que os Estados Unidos é completamente responsável, né? Não só os Estados Unidos, mas todo o Ocidente, o que reúne, em certo sentido, essa aliança atlântica particular entre Estados Unidos e Europa, né? Porque o sionismo, né, que é essa ideologia nacionalista e esse movimento nacionalista colonial que deu origem ao Estado de Israel, ele não é algo que surge de algo particular dos judeus, né, europeus. Ele é algo que surge no contexto das expansões imperialistas europeias do chamado neoimperialismo ali do século XIX para a África e para a Ásia, né? E surge, em certo sentido, também de mentes não judaicas, né? De elites protestantes, né? Por razões religiosas, mas vão ter desde o início, desde os anos 40, 1840, tem britânicos apoiando o assentamento de judeus na Palestina, sabe? Então, é um projeto europeu, acima de tudo, que, a partir do momento que os Estados Unidos se torna o líder do mundo ocidental, né, substituindo o Reino Unido, se torna, portanto, um projeto também americano, né? E eu gosto eu publiquei para o Intercept, né, não faz muito tempo, um texto, peço para o Leandro depois qualquer coisa colocar na descrição do episódio, que eu faço uma provocação que eu digo que os judeus são bucha de canhão dos Estados Unidos, né? Porque Israel, hoje em dia a gente fala muito do lobby israelense, corretamente, porque o lobby israelense ele atua em diversos países, inclusive aqui no nosso, mas o Israel é, acima de tudo, um instrumento ocidental, né? Não é à toa que o chanceler, né, da Alemanha, logo após, quando Israel ataca o Irã, né, no começo desse ano, alguns meses atrás, falou que Israel estava fazendo um trabalho sujo por nós, e é isso que Israel faz desde que foi criado, e essa foi a razão pela qual ele foi criado, para fazer o trabalho sujo para o Ocidente, dentro do Oriente Médio, porque o Oriente Médio é uma região que, antes do avanço imperialista europeu, era uma região muito calma, né? Tem uma passagem do Churchill, o ex-falecido primeiro-ministro britânico, que foi um agente colonial britânico que serviu em várias colônias, entre elas no Oriente Médio, que falava que aquilo era um remanso, né? Ou seja, uma calmaria, né? E hoje em dia a gente fala que é um barril de pólvora, né? Então, entre o remanso e o barril de pólvora tem o imperialismo, né? Não é aquilo ser um barril de pólvora, está longe de ser algo inato e cultural dos povos árabes muçulmanos, como o racismo ocidental, que permeia muito as mentes dos brasileiros, tem a respeito dos povos daquela região, né? Então, Israel é um instrumento, né? Que, de alguma forma, obviamente, os judeus europeus eles aderem a essa ideia. Não estou querendo isentar de forma alguma, né, as lideranças, os colonizadores sionistas israelenses, né? Mas entender que eles estão dentro de uma estrutura, né? É uma estrutura imperialista, colonial, que colonizou toda aquela região, né? Do Marrocos ao Golfo, toda a África e toda a Ásia a partir do século XIX, e que hoje em dia os Estados Unidos ele arma, ele faz proteção diplomática, ele faz tudo isso porque vale a pena você sustentar um país que mata 200, 800 mil pessoas, né? Vale a pena o custo político disso, né? E a gente está vendo como vale a pena.
porque é um país que assegura o controle americano da região, e é uma região que tem a maior produtora de petróleo do mundo, é uma região no comércio internacional, corredores logísticos é completamente fundamental, é uma região fundamental para servir de antagonismo à China, né? E ao longo dos anos, a centralidade do Oriente Médio vai se reproduzindo, vai se mantendo por novas vias. Israel está sempre representando os interesses ocidentais mais nefastos, né? Vai ter ocidental que é a favor da paz e da descolonização? Vai, não estou querendo... Então, quando eu falo de interesses ocidentais, estou falando das classes dominantes ocidentais que estão interessadas na extração das riquezas daqueles países e no controle dos povos contra movimentos descolonizadores que nacionalizem os recursos ali e que façam com que o petróleo e tudo beneficie os povos daquela região, né? E não que barril do petróleo seja controlado o preço para controlar a inflação global e que abasteça a globalização sob a liderança dos Estados Unidos. Então, para concluir, os Estados Unidos é completamente responsável, inclusive em termos de ideologia, né? As elites israelenses são muito influenciadas pelas elites americanas. Inclusive, eu sou do argumento de que não é possível distinguir elite israelense de elite americana. Eles são uma unidade hoje em dia. E Israel não é assunto de política externa somente israelense, americana é assunto de política interna. E não só porque Palestina e Israel é um assunto importante, não, mas porque é muito entrelaçado. Muito entrelaçado. Né? É quase uma relação entre metrópole e colônia. Bruno, voltando a citar a entrevista que eu fiz com o João Miragaia, eu perguntei a ele como era um domingo de eleição, como era um domingo de rituais democráticos naquele país. Eu sinto muito não poder mais fazer essa mesma pergunta em relação à Palestina, né? Não dá mais para a gente dizer como é um domingo normal na Palestina. A Palestina não tem mais dias normais. E eu tive na Argentina no fim do ano passado, eu e minha companheira, e a gente comprou um Le Monde, uma revista que inclusive era o preço de um vinho. Eu não sei se o vinho que estava barato ou se o jornal que estava caro, mas as coisas do Milei ali, assim, tem coisa que ficou muito barata mesmo. O vinho estava muito barato, mas o jornal muito caro. E lá a gente a gente viu na revista duas matérias sobre a causa palestina, que até agora eu não encontrei. Talvez eu tenha procurado mal, procurado pouco, tive pouco acesso, mas não encontrei com profundidade similar. E eu recorro a uma delas aqui, divido uma delas com você, uma que mostra o genocídio, o colonialismo, do ponto de vista da destruição agrícola. Não é só bomba em pessoas, né? Existe todo o solo palestino tem uma agricultura, tem uma cultura ali de décadas, de séculos, e a substituição de cultura agrícola no solo palestino foi um projeto também. Então, não é só bomba que cai, muda-se também o solo, né? O genocídio não é só sobre você eliminar pessoas ou expulsar pessoas de seus lugares, mas também de destruir qualquer pedacinho, graveto, no caso literalmente gravetos e árvores e plantações da região. Dito isso, Bruno, a pergunta que eu te faço é um pouco ampla, mas enfim, a gente está diante da maior humilhação da história da ONU, porque, cara, a ONU teria que mediar alguma coisa e ela me parece, enfim, eu vejo Médicos Sem Fronteiras, eu vejo jornalistas independentes, eu vejo outras organizações ao redor, mas, cara, a ONU parece estar pregando no silêncio, né? No vazio. Em primeiro lugar, né, só comentar o que você fala também, porque eu acho importante. Um domingo normal na Palestina sempre foi de alguma forma excepcional, porque os palestinos estão sob ocupação colonial desde 1948, né? Então, situação e ausência de liberdade, né? Tem um intelectual palestino que eu gosto muito chamado Majid Shihad,
né? Ele é um antropólogo, então ele parte de situações cotidianas. Então tem um livro que talvez você possa te mandar depois, e a mim talvez você goste, chama Não Apenas uma Partida de Futebol, porque ele parte de uma briga de torcidas, né? Entre palestinos que são cidadãos de Israel, para dizer nem briga de torcida é algo banal, né? Porque você vai ver, qual é a razão de briga de torcida normalmente? Sei lá, inimizade entre clubes, né? Pode ter uma coisa política ali, um clube fascista, outro antifascista, pode ter isso, né? Mas de uma forma geral é rivalidade clubística, né? Do campo. Né? Daí ele fala, não é apenas de futebol, porque a briga na torcida tem a ver com política colonial israelense, que foi tornando os drusos uma população diferenciada dos árabes palestinos muçulmanos. Druso é uma minoria religiosa, né, entre os palestinos. Então, como isso acaba gerando conflitos entre os povos e vilarejos, né, e isso vai para a partida de futebol. Né? Então, fazer um piquenique na Palestina não é uma coisa banal, você pode ser preso. Né? Fazer uma partida de futebol, rola uma briga, não tem a ver com a história dos clubes, tem a ver com a composição étnica das torcidas. Então, isso é interessante quando a gente entender o que é viver sob o colonialismo. Né? Torna coisas banais em coisas extremamente politizadas, né? Não que não sob o colonialismo também não aconteça isso, mas acho que isso é ainda mais evidente. E para indicar, já que você não achou, tem uma reportagem de uma amiga minha chamada Julia Dolce, que ela publicou no Joio e no Trigo, não faz muito tempo, agora em agosto. Posso te mandar também aqui, chama Fome em Gaza não é política pontual, entenda como a década de Israel viola a soberania alimentar palestina, né? Que vai falar disso e para mostrar como a imposição da fome não é algo de hoje, né? Entre os palestinos é uma política israelense, e o que a gente vê hoje em dia em Gaza é o escalonamento disso. E para responder diretamente a sua pergunta, sim e não, né? O meu orientador, meu mestre acadêmico, o professor Reginaldo Nasser, né? E ele está sustentando de uma forma muito inteligente, né, essa tese de que o mundo da ONU, o mundo ocidental, sempre foi este mundo. Né? Porque, lembrando que em 1945, o mesmo presidente dos Estados Unidos, responsável por criar a ONU, Harry Truman, foi responsável por despejar as bombas de Hiroshima e Nagasaki poucos meses depois. Né? Então, a mesma pessoa que assina a Carta da ONU promove um genocídio do povo japonês. Né? Então, o mundo ocidental é essa contradição. Né? E é para isso que serve o racismo. O racismo, ele permite e torna legível, do ponto de vista das classes dominantes, do povo ocidental, que certos povos sejam assassinados e isso seja algo banal, isso seja como algo que não é nem noticiado. Por exemplo, outro dia Israel matou o primeiro-ministro iemenita. Nem foi notícia. Eu entrei na capa da Folha, do UOL, do Estadão, no dia, não foi noticiado. Foi noticiado por essas publicações automáticas que vêm de agências internacionais, mas não teve chamada de capa. Né? Então, dane-se o primeiro-ministro iemenita. Quem se importa com ele? Né? Então, isso diz muito a respeito dessa tragédia palestina que dura 80 anos, e são milhares de mortos, dezenas de massacres de palestinos, né? E são vidas que não valem nada. Assim como as vidas dos judeus não valiam nada até o Holocausto. Teve que ter um Holocausto, 6 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus, 12 milhões de pessoas, e tornou a população judia expulsa da Europa, que não sobrou praticamente ninguém, para o mundo falar, ó, os judeus, né? Essa é uma atenção aí nossa, entendeu? Então, e a dinâmica, então, as vidas que valem, que merecem ser zeladas, as vidas que não merecem ser zeladas, né? E essa é a dinâmica da modernidade que a gente vive, né? Ou seja, a partir do momento que os europeus, ali no século XV, começaram a expandir as suas políticas para fora da Europa, para a África, para a Ásia, para as Américas, né? Ou seja, e foi constituindo uma hierarquia, né?
entre os superiores e inferiores, entre brancos e negros, né? Promovendo expulsões, genocídios, superexploração do trabalho, escravização, né? Esse é o mundo que a gente vive há 600 anos, praticamente. Né? E a ONU é uma tentativa nobre, eu acho. Eu não acho que é algo completamente desprezível, pelo contrário. É uma tentativa de você criar algo próximo da igualdade jurídica dentro dos Estados liberais, mas assim como os Estados liberais da igualdade jurídica são profundamente limitados para lidar com genocídios e racismos, né? Assim como a gente vê a continuidade do genocídio do povo negro aqui no Brasil, a continuidade do genocídio do povo indígena aqui no Brasil, são genocídios que acontecem independente do governo, se tem governo de esquerda, se tem governo de direita. Pode ser que no governo de direita fique um pouquinho pior, mas não quer dizer que o governo de esquerda é limite. Né? Tanto que toda eleição, a pedra do sapato da esquerda, a segurança. Né? Porque a esquerda não consegue fazer uma política digna de sobrevivência dos povos que são assassinados sistematicamente. Né? Então, o liberalismo ele funciona a nível nacional e internacional de forma semelhante. Né? E tem um intelectual americano no começo do século XX chamado Du Bois, que é um intelectual negro, ele fala: o problema do mundo é a linha de cor. Né? Continua sendo a linha de cor, ou seja, o racismo estrutural, né? Que ele opera nacionalmente e internacionalmente. Tem centro, tem periferia nas cidades, nos países e no mundo. Né? E as periferias são desprezíveis. As periferias são exploradas, as periferias são assassinadas, todas as periferias. Né? De Paraisópolis a Palestina, passando pelo agora que aconteceu semana passada aqui numa periferia central aqui de São Paulo, que é a favela do Moinho, que está sendo devastada. Então, dessa forma, a ONU ela tem a sua importância, né? Mas ela nunca conseguiu conter verdadeiramente os ímpetos imperialistas dos países centrais. Veja você que ao redor do mundo, o tema da religião, né? A religião está indo para o divã, seja ela qual for. A gente acabou de ter uma eleição de Papa e, inclusive, muitos olhares equilibrados, preparados, né? Muita gente preparada para falar sobre a coisa da Igreja Católica, como ela está tentando se fincar pé, se entender nesse novo século, uma nova sociedade e tudo mais. O mesmo a gente vai poder dizer se a gente trouxer o debate para o Brasil, no quanto dos partidos políticos, a TV Globo, está todo mundo tentando entender o fenômeno evangélico, né? E eu estou, evidentemente, fazendo esse preâmbulo porque quero te ouvir sobre o quanto o judaísmo está em crise, o quanto o judaísmo deve ou deveria já estar ou precisa ir para o divã. Né? E assim, quando eu digo judaísmo, só é importante a gente mencionar que Israel não reflete, não espelha totalmente todas as matizes, né, dessa o judaísmo israelense é um judaísmo branco, conservador, ocidental, e existem outras ramificações, existe mais do que o que a gente vê em Israel. Mas você acha que o judaísmo está fazendo a sua autoavaliação? Você acha que o judaísmo está em crise diante de tudo que está acontecendo? Uns meses atrás, quando a professora Aline Clemecha, né, colega, enfim, ela relançou o livro dela sobre marxismo e judaísmo, né, uma nova edição pela Boitempo, e que conta a história da relação entre marxistas e judeus na Europa, e que é um livro muito bom, enfim, vai falar dessa relação contraditória. E na nova edição, ela, na introdução que ela faz, na prefácio que ela fala dessa crise do judaísmo. Numa entrevista para a Folha, ela comenta isso deu um bom bafafá uns meses atrás, e eu escrevi um texto sobre isso no meu Substack, né, que é essa nova rede social que nós estamos agora. Inclusive, é o primeiro texto, né, desse meu blog aí no Substack, que é o Palestina em Transe. Eu acho, a respeito disso, o seguinte: o judaísmo enquanto religião não está em discussão. Né?
porque eu nem sei o direito o que é o judaísmo como religião, para falar a verdade. Eu sou judeu há 38, há 37 anos, e eu nem sei, porque eu não sou uma pessoa religiosa, eu nunca li os livros religiosos. Para mim, judaísmo é uma cultura, né? Faz parte da minha identidade, mas tem a ver com certos costumes familiares, assim como as pessoas têm uma ancestralidade italiana, não sei o que lá. Eu tenho uma ancestralidade polonesa, eu não tenho nada de polonês, meu. O que vem do polonês é o judeu, né? Então, o que está em crise, eu acho que são as comunidades judaicas ao redor do mundo, incluindo a comunidade judaica na Palestina, que constitui o Estado de Israel. Acho que isso está em crise, as comunidades judaicas e a coesão interna e externa dessas comunidades, né, nos seus países onde elas estão localizadas, né? E essa crise eu acho que é uma continuação da crise que levou ao Holocausto, né? Ou seja, da perseguição antissemita que os judeus europeus sofriam há séculos, né? Que resulta, né, nesse movimento de criação do Estado de Israel na Palestina, através da expulsão dos palestinos, e que entrelaça a questão judaica à questão palestina, e elas estão entrelaçadas até alguma resolução, né, positiva ou negativa, e o que a gente vê, né, são as disputas pelos corações e mentes dos judeus ao redor do mundo, que é uma disputa que acontece desde o surgimento do sionismo, porque é uma disputa em torno de qual resposta os judeus dão ao antissemitismo, né? Em última instância. O que os judeus fazem com esse problema? Que no século XIX chamava-se da questão judaica ou do problema judaico, né? Marx escreveu a respeito disso no livrinho. E vão ter aqueles judeus que vão reivindicar: vamos lutar contra o racismo e contra o antissemitismo no país onde nós vivemos, pela emancipação de todas e todos, pelo fim do racismo globalmente e por acabar com todas as formas de racismo, né? Para acabar até com a ideia de nação, com a ideia de capitalismo. É aí que é a relação entre marxismo e judaísmo que a Aline Klemecha vai estudar, porque muitos judeus aderiram ao marxismo justamente por causa disso. E qual é a raiz do antissemitismo? Capitalismo, nacionalismo, e isso resulta no racismo contra os judeus, que é o antissemitismo, né? Então, muitos judeus aderiram ao marxismo por causa disso. Só que vão ter aqueles judeus, que daí é o que dá origem ao sionismo, vão dizer: a questão judaica ela deve ser resolvida pela constituição de um Estado Nacional judeu, né? Que é algo nós por nós, né? Ou seja, a gente não deve, de alguma forma, né, confiar nada aos não-judeus. Os não-judeus, de alguma forma, são intrinsecamente antissemitas. Não tem como resolver a questão judaica de uma forma global. Ela vai ser resolvida pela reunião de todos os judeus do mundo em um único local, né? E a criação de um Estado, né? Então, são dois projetos políticos bastante antagônicos. Um que defende a manutenção das comunidades judaicas ao redor do mundo e a convivência com os não-judeus, e outro que prega o fim desse projeto de convivência dos não-judeus, dos judeus com não-judeus ao redor do mundo, e a reunião deles em todo um país só, na Palestina, né? E apesar de questões que a gente vê de 45 para cá, desde o fim do Holocausto, os judeus ao redor do mundo ainda têm uma boa convivência nos países onde eles vivem, né? Isso está cada vez pior, né, nos últimos 2 anos, porque críticas a Israel estão se transbordando para antissemitismos, e principalmente em países como os Estados Unidos, né, onde a gente vê, aqui no Brasil também tem episódios crescentes de antissemitismo reais, né, coisa que a gente não observava 2 anos atrás de uma forma significativa, né? Mas o país onde os judeus pior convivem no mundo é a Palestina, né? Porque lá é onde esse projeto particularista judaico se materializa, né? Porque você pode ser um sionista aqui no Brasil, mas aqui no Brasil você não exerce o sionismo enquanto um projeto político que se materializa na relação com o Estado, né?
seja, o seu sionismo pode ser traduzido no bolsonarismo, digamos assim, no sentido de você defender projetos políticos semelhantes, né, para o Brasil e para Israel, ou seja, um particularismo, um país mais exclusivo, contra as minorias políticas, pela sua destruição, pelo seu assassinato e tudo mais. Mas vão ter, inclusive, aqueles sionistas de esquerda, que é essa coisa que muita gente não tem dificuldade de entender, né, que são judeus progressistas aqui no Brasil, mas que vão ter dificuldade de abrir mão dessa ideia do projeto político de Israel na Palestina, né? Então a gente vê, né, com o crescimento do genocídio, do apartheid, da violência na Palestina, um número crescente de judeus falando, não tenho nada a ver com Israel. Né? Então isso só que a partir do momento que os judeus do mundo inteiro abrem mão de Israel, isso enfraquece o projeto israelense por si só, né? Porque as comunidades judaicas são absolutamente centrais para fazer com que os países do mundo suportem o projeto israelense, que o Brasil apoie o projeto israelense, que os Estados Unidos, que o Reino Unido, que a França, são países onde tem comunidades judaicas relevantes que exercem uma influência política sobre os seus grupos governantes, né? Sobre suas classes dominantes. Então, isso está uma tensão muito grande no mundo inteiro, né? E isso, de fato, está em crise. E eu acho que isso está sendo revisto, né? As comunidades estão no divã, mas é um divã com muita briga, né? Conflitos, amizades sendo rompidas, famílias sendo rompidas, comunidades sendo rompidas, mas de alguma forma está se recriando comunidades não sionistas, porque de alguma forma o sionismo dominou o judaísmo, né? E a gente, por muito tempo, a gente não conseguia mais distinguir um do outro. As entidades judaicas não sionistas deixaram de existir. Aqui no Brasil, a única que sobreviveu é a Casa do Povo. Aqui em São Paulo, a ASA, no Rio de Janeiro, e mesmo essas foram dominadas pelo sionismo, mas agora está havendo uma reorganização, né? Porque você não quer mais ter a sua identidade vinculada a um genocídio, a um apartheid, a um colonialismo, não em meu nome, não em nosso nome, os judeus ao redor do mundo vão dizer, inclusive eu, né? Então, isso vai criando essas tensões. E essas tensões estão gerando transformações políticas que contaminam a posição dos não-judeus, né? Porque quando você vê os judeus se posicionando em favor da Palestina, os não-judeus falam, então está liberado, em certo sentido, né? Isso vai gerando um efeito dominó, né? E eu acho que isso que as elites sionistas do Estado de Israel teme corretamente, porque isso enfraquece muito o projeto israelense. Bruno é aquele tipo de convidado que a gente gostaria de conversar por mais e mais e mais tempo, mas a gente tem um tempo limite aqui, então eu vou agradecer você, Bruno, por ter separado um tempo para estar aqui comigo, para estar aqui com a gente, né? Você que topou nos ouvir, eu também agradeço. Eu já falei no começo do nosso papo, mas vou pedir para você falar de novo aqui. Talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas quem quer ter acesso ao seu trabalho, ler você, a sua newsletter, que é muito boa, suas redes sociais, o que você quiser divulgar, por favor, diga. Eu tinha uma pergunta aqui na manga, que eu vou acabar não fazendo, que era, enfim, ranquear o Netanyahu em um ranking de ditadores e tudo mais, né? Sei lá, não sei se ele está à frente ou está atrás de um Pol Pot, por exemplo, mas eu vou me despedir de você, agradecer, lembrando algo que eu ouvi esses dias e trouxe para essa temporada do Monolito, que é o Fagner Torres, meu amigo, meu irmão do lado B do Rio, e ele disse que numa entrevista ele tem mais interesse em saber sobre o que a pessoa sente do que sobre o que a pessoa sabe. E é por isso que eu te perguntei da pandemia no começo, porque eu estou mais, tô interessado também em saber o que você sente, não só de ouvir você sobre todo esse seu vastíssimo conhecimento. Para terminar, então, volto para o seu lar, para a sua intimidade, faço uma pergunta para você. Diante de tanta dor, de tanto desgaste que esse tema causa, qual é a tua válvula de escape? Você consegue ver filme, ver série? É só a Madalena? Você anda de bicicleta? Você faz boxe? Como é que faz para você dormir sem pesadelo e ter uma vida tranquila, ter momentos onde esse assunto momentaneamente para de martelar e ser a causadora da sua dor de cabeça?
Eu sou uma pessoa medicada, né? Desde o início da minha dor de cabeça, então isso ajuda, né? Mas sim, certamente minhas filhas, eu me reproduzi novamente recentemente, então tem a Violeta aí conosco agora também. Isso certamente é uma válvula de escape. Acho que minha atual válvula de escape também eu faço funcional, esporte, né? Esporte é o que traz estabilidade. Eu já tenho 37 anos, e acho que só agora na minha vida também eu percebo a importância cada vez maior disso para a nossa saúde mental e saúde completa, né? Análise também é importante demais. Então, eu falo essa coisa essa vida adulta, né, nossa, minha, né, com filha e tudo mais, é bom porque vai obrigando de alguma forma a gente se desligar, assim, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito, não sou compulsiva, mas eu sou obsessivo, assim. E se deixar eu fico obcecado pelo assunto. Então, de alguma forma, essas obrigações, a minha dor de cabeça, de alguma forma, me ajuda também, né? Minhas filhas, minha dor de cabeça, a manter a sanidade, né? Porque senão a gente não tem como você ir dormir bem sabendo que tem milhões de pessoas morrendo e passando fome, né? Porque se você, de fato, para pensar nisso, você não dorme, né? Você tem que se alienar, senão não tem vida possível com isso. Quem quer te assistir, quem quer te ler, quem quer consumir o seu É. trabalho, faz o quê? Então, eu tenho essa página no Substack, que eu tento manter textos semanais. É um projeto que eu quero transformar ele em alguma coisa educativa também, dar curso, que é o que rola hoje em dia na internet também. E me siga lá, né? Chama Palestina em Transe. É um projeto que eu já tenho um podcast que a gente já fez também, né? Foi assim que até eu tenho primeiro contato com o Leandro uns anos atrás. São 10 episódios sobre a história da Palestina. E eu tenho redes no Instagram, no Twitter, sempre @Bruno Uberman, com H de hotel e N de navio. E é isso. Pode me acompanhar e estou sempre disponível por e-mail também, se alguém quiser conversar. Estamos aí. Obrigado ao Bruno Uberman pelo papo, por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Obrigado a você, amigo e amiga, que topou ficar com a gente por esse tempo e ouvir a nossa conversa. Eu te convido a visitar a nossa cozinha, assistir os nossos episódios anteriores e que fique ligado, porque o Monolito vai chegar quinzenalmente no seu tocador preferido de podcasts com episódios novos, e eu fico muito feliz de saber que você chegou até aqui. Grande abraço, tchau, tchau.